Graças e paz, queridos, amém? Boa noite a todos. Abre a palavra do Senhor comigo lá em Lucas 10. Todos acharam, amém? Versículo 1 diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Pula lá para o versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Curva essa cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, já te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Te pedimos nesta hora que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra em nossos corações. Repreenda tudo que não provém de Ti, Senhor, toda voz contrária à Tua nesta noite. Que os nossos corações venham ser um terreno fértil para a Tua palavra ser semeada. E que eles venham dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Tudo isso para a glória e honra do Teu nome. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. O título da minha mensagem é Desvalorizando a Salvação. Amém? Bom, se eu perguntar aqui para cada um o que é o mais importante da vida cristã, da caminhada com Cristo, certamente a maioria ou quase todos irão responder: a salvação em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o que tem de mais importante. Ele morreu por nós. Mas só que quando a gente vê isso na prática, é um pouquinho diferente. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês fazerem um comparativo. Diaconisa Eliane, eu vou te dar R$2.000 no Pix agora, só para cortar 2 centímetros do seu cabelo. Posso? 2 centímetros do seu cabelo, R$2.000, aceita? 2.000, 2 centímetros, só 2 centímetros, pode ser? Quer não? Pode não? 50 mil para raspar sua cabeça, pode ficar escondido até o cabelo crescer. Também não? 50 mil no Pix agora. Pode ficar escondido até o cabelo crescer.
Aceita não? Não. Aceita, diácono Átila? 50 mil para raspar a cabeça? Aceita? Ok. Aceita? Aceita? Agora eu vou te dar... Agora eu vou te dar 200 mil. 200. Para amputar seu braço. Aceita? 200 mil na Selic. IR corrigido é 2 mil por mês. Está aposentado. Pode escolher teu braço. Mas aí presta atenção. Quando a gente fala da caminhada com Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário é o mais importante, amém? Mas no dia a dia, o que te entristece? É o fato de você ter ficado um dia sem orar? Um dia sem ler a Bíblia? Uma semana sem vir no culto? Não participar de determinada uma conferência? Ou é porque a porta que você esperava não se abriu? Ou é por causa de uma enfermidade? Ou é porque a promoção que você achou que merecia foi para aquele que não fazia nada, mas só que era assim com o chefe? Então a gente diz que a salvação é o que é mais importante, mas só que a nossa alegria, na verdade, não é por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então preste atenção, nesta passagem, Jesus separa 72, a gente menciona muitos 12, né? A gente quase não fala sobre isso. Jesus separa 72 e vinha de 2 em 2 nas cidades que ele iria ir. Ou seja, vão preparar o caminho para mim. Jesus fala, ó, chegou numa casa, primeiro dê a paz. E Jesus vai dando todas as instruções para ele. Jesus falou assim, ó, curem os doentes. Jesus não falou para ninguém expulsar demônio. Jesus não falou, só falou, cura os doentes. Jesus dá toda a instrução, e quando eles voltam assim, ó, Senhor, no teu nome, até os demônios se submetem a nós. Jesus, vocês estão se alegrando com o resultado? Não, vocês estão errados. Eu estou dando poder para vocês pisar serpentes e escorpiões. Mas a alegria de vocês tem que ser pelo nome, está nos céus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,4, ele diz assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim, ó, tenham sempre alegria no Senhor. Outra vez digo, tenham sempre alegria. Mas a mais famosa, que é dos anciãos, né, diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, regozijar não é se alegrar, é ter novamente o gozo que você já teve. E o interessante dessa carta é que o apóstolo Paulo está na cadeia. E ele está escrevendo à igreja de Filipos o seguinte, ó, a alegria de vocês tem que estar no Senhor. Mas só que no nosso dia a dia, a nossa alegria tem sido em tudo, menos no Senhor. Não sei se você percebeu tudo que aconteceu nessa noite, antes de eu subir aqui. A pastora falou no início da importância de você manter a intimidade com o Espírito Santo. Logo depois o louvor foi o quê? Te damos honra, te damos glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. O versículo que o pastor falou na oferta, ó, nenhum soldado se perde, se embaraça com as coisas dessa vida. Ele quer alegrar a quem o alistou. Ou seja, tudo se voltando para ele. Mas a gente, o nosso olhar, está tudo para aquilo que a gente faz. Ou seja, nós, a cada dia que passa, nós estamos perdendo a nossa essência de filho. Hoje os altares da igreja estão abarrotados de coach. Não é porque Deus está usando essas coisas, não. Ele usa o que Ele quiser, tá? Usou até a mula. Está usando até eu nessa noite. Mas isso é outra pregação. Ele usa o que Ele quiser. Mas o que acontece? Os altares têm sido cedidos aos coaches porque a igreja está sedenta por resultado. E não por dar fruto. O resultado é aquilo que você produz com as suas mãos. O fruto fala daquilo que você é. E não há problema nenhum
você usar a metodologia coach no seu trabalho para você aumentar a tua produtividade, se livrar das distrações, da procrastinação, problema nenhum nisso. Você só não pode misturar isso com o evangelho. Se você vê as masterclasses dos coach, é sempre princípios de Salomão, princípios do rei Salomão, princípios do rei Salomão. Eles só tiram aquele versículo que diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles só tiram esse. Porque para isso, terão que reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. Terão que abraçar toda a Bíblia, e não só uma parte. Então preste atenção, para vocês entenderem. Se você for numa laranjeira, ela vai produzir o quê? Laranja, certo? Então, por mais que você tente buscar outra coisa lá, você não vai achar, porque a essência dela é produzir laranja. Ou seja, o fruto fala da sua essência. Agora, você consegue, numa laranjeira, conseguir suco? Suco? Para você fazer suco, você tem que gastar. Mesmo se levar para sua casa e fizer, a luz da tua casa é de graça. O aparelho que você usa para fazer, ainda tem teu esforço. Ou seja, o resultado vem da tua mão. O fruto vem da sua essência. Lembra do que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Então, ou seja, nós fomos chamados para dar frutos e não para produzir resultado. Então, nessa de querer produzir resultado, nós estamos se perdendo e esquecendo daquilo que o Senhor nos chamou para ser. E a gente tem que tomar cuidado, amado, com essas frases que muitas das vezes não tem respaldo da palavra. Eu vou pegar do nosso apóstolo. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Vamos na Bíblia? Se você for cuidar das coisas de Deus, vai ser do seu jeito ou do jeito dele? Do jeito dele, amém? Então você vai ter que seguir os princípios que ele estabeleceu. Então, ao cuidar das coisas de Deus, como ele determinou, consequentemente, ele vai cuidar das suas. Agora, essa daqui é famosa demais, ó. Quem não vive para servir, não serve para viver. Vem cá, tu foi salvo para ser servo ou para ser filho? Não, mas a gente também serve. Sim, mas o filho serve em honra, não serve para receber recompensa. E nessa de abraçar isso, não, eu estou aqui para servir, eu tenho que servir, tenho que servir, tenho que servir, tenho que servir, e tu acaba se tornando um funcionário do reino. Tu acaba se tornando um empregado do reino. O empregado trabalha por uma recompensa, o filho trabalha para honrar. Você foi salvo para ser filho, para ser discípulo, e não para ser empregado, funcionário e seguidor. Porque o seguidor, ele quer o que o líder tem na mão, e não o que o líder tem no coração. O discípulo não. O discípulo quer o que o seu líder tem no seu coração. Porque quando o líder para, o discípulo continua. Jesus disse: se eu não for, vocês não vão fazer obras maiores. O pastor Marcos Brunet, quando ele esteve lá na ceia pregando, ele falou o seguinte: essa geração é a plataforma da próxima geração. Aí logo depois ele passou o microfone para o apóstolo pegou e disse assim, ó: eu ficarei muito feliz, se curvou em ser a plataforma da próxima geração, porque ele, como líder, como discípulo de Cristo, está preocupado em quê? Formar novos discípulos para ir além do que ele fez. Mas o seguidor não, ele só quer o que o líder tem na mão. Então ele só vai fazer aquilo que lhe convém, aquilo que ele sabe que vai dar resultado. O discípulo não, está atento a tudo que o seu líder fala. Da mesma forma o filho. O filho que quer honrar o pai, ele está atento à instrução do seu pai. Ele faz para honrar o pai, e não para ganhar uma recompensa do pai. Para você entender um exemplo muito simples. Imagine um pai que vai todos os dias trabalhar de carro, mas ele quer o seu carro sempre limpinho. Só que ele está trabalhando demais e ele não está tendo tempo. O filho que quer honrar, quando o pai chega, ele vai lá, lava o carro. O pai sai para trabalhar, meu carro está limpo. Não entendeu nada. Chega em casa, o filho sai.
pega uma flanelinha, vai lá, tira a poeira, limpa o vidro, aspira e tal, e volta. A semana inteira assim. O pai chega no final de semana e fala assim: filho, foi você que limpou meu carro essa semana inteira? O filho: foi, pai. Ah, por que você fez isso? Porque o senhor gosta do carro limpo. Esse é o filho. Agora o empregado trabalha por uma recompensa. Ele quer sair com o carro no final de semana com os amigos. O carro do pai está sujo, ele lava. Lava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega no sábado e fala assim: pai, presta o carro para eu sair com os meus amigos. Ah, entendi. Foi por isso que você lavou a semana inteira. Ou seja, é filho, mas está com comportamento de empregado, está buscando uma recompensa. Vocês que são pais há mais tempo do que eu sabem muito bem disso. Seu filho recebe proteção, vestimento, alimento, cuidado. Por quê? O que ele fez? Nada, nasceu. Simplesmente isso. Ele não precisa fazer nada. Ele já tem o seu amor, a sua proteção, o seu cuidado, a sua atenção, a sua instrução. E a gente está perdendo isso, porque a gente está se envolvendo com tantos serviços e esquecendo do mais importante. Vocês querem ver uma coisa? Em Lucas 10, no versículo 40 e 41, Jesus chega na casa de Marta. Ele se senta, Maria se senta aos seus pés, e Lázaro. E Marta começa o quê? Correr para lá e para cá, e depois ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, não se te dá que eu estou servindo sozinha? Manda minha irmã ter comigo, me ajudar a trabalhar comigo. Pô, só eu? Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Marta, estás atarefada, estás ocupada com muitas coisas, mas uma coisa te é necessária. Maria escolheu a boa parte. Jesus falou que o que Marta estava fazendo era pecado? Que o que Marta estava fazendo era errado? Ele está falando o seguinte: agora é hora de sentar e ouvir. Não é hora de trabalhar. Você está querendo me agradar com comida? Não, não, não. O que me agrada é a tua obediência. E muitas das vezes, a gente está tentando agradar o Senhor com o nosso serviço. A gente vai orar, a gente não fala. Mas o nosso coração está assim, ó. Senhor, aquele negócio que eu fechei, te entreguei o dízimo, lembra daquela vez? Ó, desde que converti, nunca deixei de dizimar nem de ofertar. A campanha da igreja, eu estou sempre presente. Nas atividades, eu também estou aqui. Quando tem que fazer qualquer serviço, eu sou sempre o primeiro. A gente não fala. Está só no coração, a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me abençoa, Pai. Me abençoa. Doido para falar. Doido para falar. Quase falando assim: Senhor, me recompensa. E a gente pensa dessa forma porque a gente não entende do que a gente foi salvo. Nem por que a gente foi salvo. Se eu perguntar a você, se você morrer hoje, você vai estar na eternidade com o Senhor? Você vai dizer: com certeza. Aí se eu perguntar por quê? Boa parte vai dizer assim, ó: porque no culto o pastor pregou, fez apelo, eu vim aqui na frente, levantei a mão, eu repeti tudo que ele falou. Depois de um tempo eu fiz uma aula com ele, aprendi sobre salvação, justificação, regeneração, santificação. Depois de um tempo eu fui me batizei, logo, se eu morrer eu vou para o céu. Com certeza. Então se o satanista fizer tudo isso, ele também vai? Porque tudo isso aí é ação externa. Primeiro, você foi salvo porque a palavra foi pregada a você. Seja por uma canção, por uma peça, por um vídeo que você viu na rede social, num culto. O Espírito Santo lhe convenceu que você era pecador, que você seria julgado e que depois desse julgamento teria uma sentença. E que se você não se arrependesse, no fim você seria condenado. Mas agora, do que você foi salvo? Ah, eu fui salvo do inferno e do diabo. Oi? Você acha que é o diabo que manda no inferno? Você não entendeu. Presta atenção. Você já recebeu um abraço de uma criança? Você já pegou uma criança e falou assim: dá upa, dá upa. Upa. Você já fez isso? Então deixa eu te explicar do que você foi salvo. A perturbação de Satanás e seus demônios, comparado com a ira de Deus,
é como se fosse o abraço de uma criança. Você não entendeu do que você foi salvo. Está entendendo? Não é o diabo que manda no inferno. Quem manda lá é o próprio Senhor. E você sabe que Deus é onipresente, não é? Sabe qual que é o problema do inferno? É que Deus vai estar lá. Esse é que é o problema. É que Deus vai estar lá. O problema é que lá no inferno, a graça não vai estar. A misericórdia não vai estar. O amor também não vai estar. A bondade muito menos. Lá só vai estar se manifestando a justiça e a ira de Deus. E aqueles que não se converterem, aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, estarão lá de eternidade a eternidade, sendo esmagado pela ira de Deus. Você tem noção, por exemplo, da eternidade? Pensa no Corcovado, aquela montanha, ok? De rocha. Agora pensa num pardal. O pardalzinho, ele tem a missão de esfarelar o Corcovado. Só que é o seguinte, ele só pode dar uma bicada por dia. Aí, depois que o pardal, dando uma bicada por dia, esfarelar o Corcovado, aí você conta um dia. Todo esse tempo, a ira de Deus esmagando aquele que não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Em Lucas 16, 25, nos dá uma pequena noção com a parábola do rico e do Lázaro. Você vê que o rico fala assim, ó: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar na minha língua. E aí Abraão responde assim, ó: lembra de que em vida você recebeu bens, Lázaro males. Agora você está recebendo tormentos. Preste atenção, no inferno não vai ter coletividade, gente. Não vai ter coletividade, é solidão total e plena. E lembra que ele fala, ele reconhece. E o pior de tudo, no inferno a consciência não vai ser apagada. Aqueles que para lá forem, estará de eternidade a eternidade se lembrando de cada culto que foi e fechou o coração, de cada vez que ele foi evangelizado e resistiu. Vão se lembrar daquele momento que esteve nesse lugar, fez a obra e se desviou. De eternidade a eternidade, só ouvindo choro e ranger de dentes, tormentos eternos. É por isso que a gente desvaloriza a salvação, porque a gente não sabe o que ela representa, a gente não tem noção do que nós fomos salvos, a gente acha que a gente foi salvo para estar junto cantando, a gente acha que a gente foi estar salvo para, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não, foi disso que você foi salvo, da ira, da justiça de Deus. E você conversa com a maioria daqueles que estão fora da igreja, daqueles que se desviaram, 99% teve um problema com alguém. Teve um desentendimento com alguém, com a liderança, fez alguma coisa que ele não gostou. É engraçado que isso acontece todo mês no trabalho, mas ele não pede demissão, mas isso é outra pregação. Mas aí, na igreja você não pode suportar isso. E você não suporta porque você não entende o que representou aquilo na cruz do Calvário. Para você ter uma noção, a agonia de Jesus foi tanta que ele suou sangue, porque ele sabia o que viria. Ele sabia que seria esmagado, que o peso do pecado viria sobre ele. E a gente pensa que, não abriu a porta que eu queria. Queria fazer isso, isso e isso na programação, a pastora não deixou. Tentei fazer isso, o pastor não deixou. A gente está perdendo o propósito de ser salvo. Entendam. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus disse assim, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome
operamos muitos milagres. Aí Jesus fala assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que mais pesa para mim não é o que eles fizeram, e não é isso que Jesus fala. O que mais pesa é o final. É que Jesus fala assim: eu nunca vos conheci. Isso é o que mais aperta o meu coração. É saber que eu posso estar aqui fazendo um monte de coisa e nunca ter sido conhecido de Jesus. Então, ou seja, amados, Ele nos salvou porque a nossa prioridade é Ele. A nossa prioridade é estar com Ele, é caminhar com Ele, é conhecer e ser conhecido. Não, Carlos, eu tenho que servir, eu tenho que fazer a obra e tal. Então vamos, algumas coisas que o Senhor procurou. Ezequiel 22, ele procurou o quê? Um servo? Ele procurou alguém que estivesse arrumando as cadeiras, alguém que estivesse cantando. Não, ele procurou um intercessor, alguém que se colocasse na brecha. O Salmo 101 diz que os olhos do Senhor estão procurando o quê? Os obreiros, os diáconos, os colaboradores, os pastores. Os apóstolos estão procurando o quê? Os fiéis da terra. Em João, Jesus disse assim, ó: é a hora vem, que se manifeste o quê? Os verdadeiros adoradores, que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não é um ato de cantar. Cantar é uma manifestação da adoração. A adoração é vida. Por isso que ele procura adoradores. Porque você não está aqui louvando todo dia. Você não está aqui louvando toda hora. Principalmente se você trabalha com o público. O que menos você faz no dia é cantar. Então, ou seja, adoração é vida. Ele está procurando adoradores. Então, ou seja, nós fomos salvos para estarmos conectados com Ele. Para poder, naquele dia, poder ouvir: vinde benditos de meu Pai. Ou seja, conhecer e ser conhecido. A salvação foi para isso, foi para nos reconciliar com Ele. Mas acontece que, na nossa caminhada, a gente está deixando a prioridade, que é Ele, pelas outras coisas. E você glorifica Ele não só aqui dentro. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Ou seja, você não glorifica Ele só aqui dentro, você glorifica até quando você come e você bebe. É em todo tempo. Quem esteve na EBD, naquela aula que nós falamos sobre oração, na revista que nós falamos sobre oração, e eu perguntei assim, né: se Deus aparecer para você, o que você pede? Se você estava nessa aula que eu ministrei, você vai se lembrar do que eu pedi, certo? Se você não estava na aula, eu sinto muito por você. Por que eu estou falando isso? Porque, amados, trabalhar para ter uma casa melhor, para trocar de carro, fazer uma viagem, investir no seu ministério, investir na sua vida, crescer profissionalmente, não é pecado, amados. Não é pecado, não há problema nenhum. Se isso fosse pecado, Ele não levantaria José como governador. Ele não daria riqueza para Isaac, para Abraão, Isaac e Jacó. Ele não promovia Daniel como uma espécie de primeiro-ministro. Deus não tem problema. O povo que saiu do Egito, ele saiu com muitos bens. Qual que é a prova? Que um tabernáculo foi construído no deserto. Aquele povo não saiu com mãos abananas. Só saiu sem comida, por quê? Porque a provisão tinha que ser o Senhor. Porque Deus estava tratando o coração deles. Ou seja, você querer ter resultado não é pecado. Não é pecado. O problema é quando você busca demais o resultado em detrimento dos frutos. E aí você, pouco a pouco, vai perdendo a sua essência, que é a sua essência de filho. O Ministério de Música pode subir, o pastor também, já estou terminando. Então, amados, o que eu quero dizer para você é o seguinte: que você pode buscar essas coisas o quanto que você quiser, até que Ele venha. Você pode buscar essas coisas, mas até que Ele venha, a sua prioridade tem que ser conhecer e ser conhecido dEle, porque senão você vai ganhar o mundo e vai perder a sua alma. Ganhe o mundo, mas não perca a sua alma, porque Paulo fala para Timóteo, ó:
tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina, porque fazendo assim, você vai salvar a muitos e não vai se perder. Uma semana atrás, um irmão estava compartilhando comigo de um irmão que ficou evangelizando ele um tempão. E ele veio para Jesus e o irmão se perdeu. E eu mencionei esse versículo para ele, de Paulo para Timóteo, que a gente tem que cuidar de nós e da nossa doutrina, para que a gente salve e não se perca. Então, amados, nós não podemos perder a nossa essência. Nós verdadeiramente temos que valorizar no nosso dia a dia a salvação e entender do que nós fomos salvos. Porque lá em... Pode subir, pastor. Porque lá em Apocalipse 6, versículo 15, diz assim, ó: e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Preste atenção, eles estão pedindo para que as montanhas e as rochas esmaguem eles, porque é melhor ser esmagado pelas montanhas, pelas rochas, do que pela ira do Cordeiro. Então foi disso que você foi salvo, amém? Então, em nome de Jesus, não se esqueça disso, e não perca a sua essência de filho, amém? Deus abençoe a todos. Meu Deus, que palavra boa.